Agora eu vou estar auxiliando vocês. Como nós podemos pensar as atividades propostas pela semana 2 do nosso PET volume 6 de Geografia. Vamos lá? Atividade 1. Uma das consequências da industrialização é o aumento do consumo. Principalmente nos ambientes urbanos, muitas pessoas acabam adotando um modo de vida em que o consumo exagerado de uma série de produtos, muitas vezes supérfluos, se torna comum. Essa prática é conhecida como consumismo. Você já teve comportamentos consumistas em seu dia a dia? Em que situações? Em sua opinião, o consumismo faz bem para as pessoas? Por quê? Bom, então o primeiro passo é nós pensarmos de onde vem esse consumo. Ele vem a partir do momento em que nós não dispomos de recursos para nós mesmos produzirmos o que nós precisamos. Então, nós devemos comprar. E é esse ato de comprar que nós estamos consumindo. Mas, para comprar, nós precisamos de dinheiro. Ele vem do trabalho. Se não for o seu trabalho, produzido por você mesmo, vai ser do trabalho de outra pessoa. Então, por exemplo, suponhamos que eu esteja com fome e eu não disponho de recursos para eu mesma produzir a minha comida. Então, eu vou até o supermercado e compro para suprir a minha fome, a minha necessidade no momento. O consumismo, ele acontece quando passamos a comprar aquilo que nós não precisamos naquele momento. Satisfação não é propriamente gerada pelo que nós estamos comprando, mas sim pelo próprio ato de comprar. Nós devemos pensar que essa questão ela gera consequências não só para a nossa vida, porque tudo em excesso é prejudicial, quanto para a vida daqueles que não possuem essa capacidade de comprar. Vocês acreditam que isso seja bom, né? Enquanto que uma pessoa pode comprar muita coisa para preencher um vazio que ela nem mesmo sabe de onde vem, e os que não compram não têm recursos, às vezes nem mesmo para suprir a própria fome. Essa foi uma das consequências da industrialização também, porque apesar dela possibilitar essa geração de empregos, nem todo mundo está incluído, e isso torna a nossa realidade tão desigual. Então essa é uma situação que nós devemos sempre ter em mente. E aí a gente pode estar refletindo também a respeito dos nossos próprios atos. Quantas vezes vocês já compraram algo que não precisavam? Isso realmente faz bem para as pessoas? Por quê? Porque se nós formos pensar, isso acaba que virando um vício. E isso desencadeia alguns problemas psicológicos, problemas físicos também. Aqueles que consomem demais, comem demais, geram obesidade, é um problema de excesso de peso. Então tem muitas consequências, eu diria que mais negativas do que positivas para a vida das pessoas, esse consumismo. Eu deixo para vocês fazerem essa reflexão, se isso realmente é algo bom ou algo ruim. Atividade 2. Qual foi a contribuição da indústria para a urbanização do Brasil? Então, através da indústria, as pessoas elas passaram a sair do campo com aquela ideia de ter acesso a melhores condições de vida, de ter acesso a trabalho, a saúde, a saneamento básico, a educação, e migraram para os centros das cidades. Essa foi a principal contribuição da indústria para a urbanização, que incentivou as pessoas a saírem do campo e ir para as cidades. Atividade 3. A industrialização e a urbanização acarretam resultados positivos e negativos para a sociedade e para o planeta como um todo. Explique essa afirmação por meio de exemplos. Como resultados positivos, nós podemos citar conforto, a facilidade de locomoção, de comunicação, a agilidade com alguns processos, tudo muito rápido, ali na mão, né? Ela também trouxe esse desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento da forma de produzir. Então, eu diria que a industrialização ela acarreta resultados positivos no sentido desse desenvolvimento e as facilidades. Já os pontos negativos, nós podemos citar a questão da poluição,
das nossas águas, do nosso solo, do nosso ar, a destruição das nossas florestas, o aquecimento global, com a emissão de poluentes na atmosfera, a questão da desigualdade social também, né? Também trouxe essa questão do individualismo, né? Da competição, questão da destruição mesmo do meio ambiente, a superpopulação, os conflitos de classe, a acumulação, né? Onde uns têm mais, outros têm tão pouco. Seriam essas as consequências negativas. E aí, como exemplo, vocês podem citar alguns acontecimentos do dia a dia, né? Algumas reflexões de situações do seu próprio dia a dia. Atividade 4. Diferencie urbanização e crescimento urbano. Bom, pessoal, então vamos observar o gráfico aqui. Esses números correspondem à quantidade de população. Essa linha amarela aqui representa a população urbana, a linha verde representa a população rural, e esses são os anos. Então, o que nós podemos observar? Bom, vamos ver aqui no ano de 1940. A população do campo era muito maior que da cidade. E ao longo dos anos, nós percebemos que teve essa inversão. A população rural ela passou a diminuir na mesma medida em que a população urbana começou a aumentar. Com a chegada da industrialização, elas foram se deslocando cada vez mais do campo para as cidades. E aí, como consequência, nós temos dois fenômenos. Um é a urbanização e o outro é o crescimento urbano. A urbanização é o crescimento da população urbana com relação à população rural. Então, é um fenômeno quando a população urbana ela é maior que a população do campo. A maior parte das pessoas estão nas cidades. Com relação ao crescimento urbano, ele já é a expansão física da cidade. É o crescimento em área, tá? Então, enquanto a urbanização ela lida com o crescimento populacional da cidade com relação ao campo, o crescimento urbano ele vai lidar com a expansão física das cidades. Atividade 5. Na sua opinião, por que muitas pessoas deixam o espaço rural e passam a viver nas cidades? As pessoas, em sua maioria, né, deixavam o espaço rural para viver nas cidades, justamente com essa intenção de melhoria nas suas condições de vida, em busca de trabalho, acesso à educação, à saúde, saneamento básico e outros serviços. A crescente industrialização associada à modernização no campo e à concentração de terras impulsionou a saída de habitantes do campo para as cidades. É isso então, pessoal. Agradeço a atenção e até a próxima.